É a grande reforma do ensino no artigo Distrito Federal, que foi em 1927 a 1930. Reforma que, segundo as opiniões mais autorizadas, foi o marco inicial do processo de modernização do ensino no Brasil. 2. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, documento único na história da educação brasileira, escrito pelos maiores intelectuais do nosso país. E o outro foi, no caso 3, a monumental obra A Cultura Brasileira, redigida inicialmente para servir de introdução no ano de 1940, tornando-se de consulta obrigatória para quem deseja conhecer a evolução da cultura nacional, em todos os seus aspectos. Carta ao Jornal do Brasil em 1976. Fernando de Azevedo, ele foi um homem muito trabalhador. Ele trabalhou em vários lugares, em cargos administrativos, entre outros também, né? Diretor-geral de instituições públicas no Distrito Federal em 1927 a 1930, diretor-geral da Instrução Pública do Estado de São Paulo, enfim, ele trabalhou em vários lugares no decorrer de sua vida. Fernando de Azevedo, ele foi, acima de tudo, um homem íntegro, um humanista na verdadeira acepção da palavra. Por isso, o homem permanentemente atormentado, de espírito inquieto, insatisfeito consigo mesmo e com quase tudo que vê à volta de si, como reconheceu em seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, em 1965, desculpa. Por isso, um homem que lutou pelo desenvolvimento do humanismo, o qual, em suas palavras, não está na matéria que ensinamos, seja qual for, letra ou ciências, mas no espírito que nos anima no ensino de qualquer disciplina e na matéria de ensiná-la. Então é isso, ele foi um homem muito inquieto para o seu tempo e lutou contra isso. Olá, me chamo Joana Gabriela, sou acadêmica do curso de Artes Visuais UFMA e venho falar um pouco sobre as principais concepções de Fernando de Azevedo, enquanto educador brasileiro que lutou pela causa da educação. Bem, Fernando de Azevedo tem ideias de ordem ética e política, e nessas ideias inclui a transformação da educação brasileira como um todo. Ele quis e lutou pela educação e assim levar a escola a reproduzir dentro de si a sociedade em que ela vive, a escola realmente ser um reflexo do que os alunos iriam passar durante toda a sua vida, de todas as experiências. Uma escola que realmente espelhasse a vida real de trabalho, para que cada aluno pudesse realmente se especializar de uma certa forma e crescer, não só nos ensinamentos como normalmente é conhecido, mas que tivesse um conhecimento ainda maior de mundo. E por essa luta de Fernando de Azevedo pela educação, tem uma frase que exemplifica um pouco a sua preocupação pela educação e a sua importância. Ele fala o seguinte, que a educação sã do cidadão é a condição para uma saúde do Estado. Essa é a ideia central, enquanto educador de Fernando de Azevedo. A aposta que ele faz na educação, que realmente tem o poder de, quando bem aplicada, transformar uma sociedade. Os projetos de Fernando de Azevedo incluem a reconstrução da sociedade por meio da educação. Nesse contexto, ele iniciou e lutou, na verdade, por uma reforma na educação. Em 1928, junto com outros educadores também, como Anísio Teixeira e Lourenço Filho,
eles emplacam o movimento conhecido como Manifesto dos Pioneiros. E esse movimento ele vem lutar realmente pela reforma da educação brasileira. E tem alguns princípios que essa reforma luta, né? E por que que essa reforma foi preciso acontecer? Por que que Fernando de Azevedo quis e viu a necessidade dessa reforma? Porque na década de 20, a precariedade escolar no ensino primário era muito grande no Brasil. E para realmente democratizar, dar essa oportunidade de estudar a maior parte dos brasileiros. Foi por isso na década de 20, sofrendo todas as precariedades, a escola em prédios alugados, sem estrutura, a luta do Manifesto dos Pioneiros é justamente para democratizar essa escola, para formar uma consciência de que cada indivíduo tivesse realmente o objetivo de estudar e de ter essa oportunidade. Nessa luta do Manifesto dos Pioneiros, que também era encabeçada por Fernando de Azevedo, tem como alguns princípios, como a extensão da escola pública para todas as crianças em idade de frequentá-la, para que tenha possibilidade de estudar, que nem todas as crianças tinham essa possibilidade, porque não tinham acesso realmente à escola. A articulação de vários níveis de ensino, como o ensino primário, o ensino secundário, o ensino técnico profissional e o ensino normal. A adaptação da escola o meio em que ela se encontra. Por exemplo, se a escola fosse em uma cidade, que os ensinamentos, que o ensino nela também pudesse ser voltado para a área industrial. Se a escola fosse, por exemplo, na zona rural, que o ensinamento dela também fosse voltado para o meio agrícola. Se a escola fosse numa região litorânea, que os ensinamentos dela também fossem voltados para a pesca. E assim adaptar a escola ainda mais uma ideia moderna, formando assim a escola como realmente ela deveria ser, mostrar ainda mais o mundo para os alunos. Esse formato de escola era para que os alunos tivessem a facilidade de se encaixar realmente na sociedade, de ter um posicionamento. E ainda mais a luta deles também, de Fernando de Azevedo, era pela escola laica. A escola realmente como dever do Estado. Olá, o meu nome é Lídia Santos, eu sou acadêmica do curso de Artes Visuais pela UFMA e vamos falar um pouco sobre o pensamento filosófico, sobre a ideologia, enfim, vamos falar do que moveu realmente esse grande educador que foi Fernando de Azevedo, que por meio das suas falas, por meio das suas inúmeras contribuições, deixou assim, podemos dizer que um legado na história da evolução da educação. Fernando de Azevedo, mineiro, nasceu em 1894 e faleceu aos seus 80 anos de idade em São Paulo, no ano de 1974. E mesmo ele sendo formado em Direito, ele nunca divulgou, mas ele dedicou boa parte da vida dele à docência e ao estudo, ao estudo da educação. Isso realmente o movia. E ao pensar num projeto de reconstrução nacional, viu na democratização da educação realmente um meio de conquistar duas transformações, a qual seria ela a primeira. Internamente seria no próprio sistema educacional, que deveria valorizar a ligação entre a escola e o meio social, com o meio social. E a outra se daria no sistema econômico, onde está realmente a base do planejamento social.
Então, Fernando de Azevedo, as ideias deles conduziram muitas questões importantes, como a dos vínculos entre a educação e a sociedade, a correlação entre o velho humanismo e a pedagogia clássica. Ele abandonou o tabu do humanismo clássico e substituiu pelo neo-humanismo, que visava preparar o homem a dar uma contribuição social eficaz, transformadora realmente aí para a sociedade. Então ele acreditava, ele acreditava que é uma revolução, das mentalidades que se daria por meio da educação. Seria o passo fundamental para as mudanças das estruturas sociais. As suas ideias, as ideias de Azevedo, eram profundamente ligadas a preocupações basicamente de duas ordens, a qual seria a primeira ética e a segunda política, ética e política, temas aí que sempre norteavam os seus pensamentos. E o que o autor realmente almejava era uma revolução educacional com a participação do povo, até então alijada no processo educativo. A educação, porque a educação também é um problema político, pois exige uma mudança de mentalidade, que teria como consequência a mudança na estrutura da sociedade como um todo. Então é isso. Fernando de Azevedo ele chamava a atenção para esse papel tão importante da educação para o indivíduo e para a própria sociedade. A educação como fator de transformação essa dada por essa mudança de mentalidade, formando seres críticos, seres capacitados, seres pensantes no contexto político, social, educacional e econômico também.